Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, galera. Não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim, né? Que Deus possa usar vocês grandemente. E galera, o tema do vídeo dessa semana é os falsos profetas. E eu já quero começar trazendo aqui a palavra para que vocês também entendam um pouquinho dessa palavra, né, de hoje, os falsos profetas que irão se levantar. Então, assim, essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero trazer aqui para vocês, se encontra lá em Jeremias, no capítulo 28, versículo 15, 16 e 17. E, gente, eu amo, né, quando a palavra, ela mergulha, assim, na Bíblia, sabe? Porque, assim, é uma forma da gente aprender mais, é uma forma da gente buscar mais, e eu amo ensinar isso para vocês, assim como eu também amo aprender. Eu amo aprender a história da Bíblia. Eu amo quando mergulha assim, a gente viaja assim na história, sabe? Eu amo passar isso para vocês. E assim, essa palavra se encontra lá em Jeremias 28, 15, 16 e 17, que fala assim: Então o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias: Escute bem, Hananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Então, galera, Jeremias era um profeta de Deus, que Deus levantou ali na época, né, que o povo já tinha saído do Egito, tem toda aquela história, né, que vocês conhecem ali, que Moisés é usado para resgatar o povo do Egito, Deus promete de volta aquela terra, uma terra que Deus já tinha prometido a Abraão, né, e foi para Jacó. Então, Deus, ele tinha feito essa promessa na descendência de Abraão, e o povo de Israel são descendentes de Abraão. Então, era herança deles essa terra. Então, o que acontece, né? Quando eles saem do Egito, tudo vocês sabem que eles veem todas aquelas maravilhas, mas a descendência deles acabam ali meio que se desviando, né? Acaba não tendo mais aquele ensinamento dos pais ali, acaba se perdendo e eles acabam adorando outros deuses, acaba, né, vivendo uma vida ali que não agrada a Deus. Então, o que que Deus faz? Deus levanta o profeta Jeremias e usa o profeta Jeremias para profetizar que Deus irá fazer com que eles voltem de novo para o cativeiro, entende? Então, por isso que eu estou explicando aqui para que vocês entendam. Deus usou Moisés para tirar o povo lá do Egito. Deus entregou de volta, deu de volta uma promessa que Deus já tinha feito ali para Abraão, né? A sua descendência, Deus prometeu. Então Deus tira o povo do Egito, usa Moisés, tira o povo do Egito, dá a terra prometida, entrega nas mãos dele, né? Eles, além deles passar 40 anos lá no deserto por não confiar em Deus como eles deveriam confiar. Por isso que eles demoram tanto a conquistar a terra, porque eles acabam duvidando daquilo que Deus prometeu para eles. Então, assim, quando já tem ali, passou algum tempo, né, alguns anos ali, e Deus usa de novo Jeremias ali, levanta o profeta para falar para o seu povo que Deus vai fazer com que eles voltem ao cativeiro, mas dessa vez Deus entrega eles na mão do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Então, Deus usa Jeremias para pedir e mandar o povo se arrepender, né, e pregar o arrependimento. Deus usa Jeremias ali para falar que Deus vai entregar o povo ao cativeiro de novo, para que eles passem ali 70 anos no cativeiro, para eles se arrependerem, né? E Deus vai trazer de volta, mas eles precisam passar 70 anos. Caso eles se arrependessem antes, eles não precisariam voltar a cativeiro, voltar a ser escravo, voltar a viver em uma terra desconhecida, né? E perder tudo que eles conquistaram ali, que Deus tinha entregado na mão deles. Mas assim, a teimosia, a rebeldia do povo, sabe, fazer com que agrade o prazer da carne deles e não agradar a Deus. Então isso vai fazendo com que eles se afastem da presença de Deus. E quando Deus usa Jeremias
para levantar Jeremias ali, para profetizar, que precisam se arrepender, pregar o arrependimento, pregar, sabe, sair mesmo da sua zona de conforto, deixar o pecado para trás e ter uma mudança de vida, adorar somente a Deus. Então, eles não acreditam em Jeremias. O profeta Jeremias sofre um monte, sabe? Porque ele apanha, sabe? Coloca uma canga no pescoço de Jeremias. Então, Jeremias sofre demais por causa disso, por entregar a verdadeira palavra de Deus. E você percebe que quando a gente se levanta para fazer algo para Deus, a gente percebe o quanto as pessoas são perseguidas quando estão fazendo ou pregando a verdade, quando estão pregando realmente, sabe? Deus pede para você se arrepender, Deus pede para você confessar o pecado, sabe? Porque assim, quando o Hananias ele levanta ali para entregar uma falsa profecia, e Hananias quando ele está entregando essa falsa profecia, Jeremias está com essa canga de madeira que colocam ele de castigo ali, sabe? Porque ele está pregando para que as pessoas se arrependam, e é isso que assusta as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir que precisa se arrepender, as pessoas não querem uma mudança de vida, sabe? Então, quando Hananias vai lá e prega uma falsa profecia, e as pessoas aceitam, as pessoas, sabe, acreditam na profecia mentirosa, mas não acreditam na profecia de Jeremias, que Deus irá entregar eles na mão de Nabucodonosor. Eles não conseguem se ver dessa forma. Eles não conseguem acreditar que eles estão em pecado e que precisa de um arrependimento verdadeiro na vida deles. Mas eles acreditam na falsa profecia. Então, quando Hananias levanta ali e fala que Deus vai trazer esse povo de volta ali em 2 anos, né? Vai dar tudo de volta que eles perderam, uma falsa profecia, entregando uma ilusão no coração das pessoas, eles acreditam, sabe? Então, quando Hananias quebra ali essa canga que está no pescoço de Jeremias, Deus fica furioso. Então Deus vai falar, manda Jeremias voltar lá quando Jeremias está indo embora, e manda voltar lá para entregar uma profecia de Deus para Hananias. E Deus não se agrada disso, e por causa daquilo que ele fez, daquele ato que ele fez, não agradou a Deus. Deus recolhe ele naquele ano, Deus, né, tira ele da face da terra, sabe? Então tem as consequências. Então a gente precisa também vigiar, sabe? Não saia por aí pregando ou falando palavras mentirosas, palavras que não vêm da parte de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba pagando um preço muito grande. Hananias pagou com a vida dele, sabe? Então quando você percebe, né, que quando tem uma pregação que vem, estude a palavra, medite na palavra, Deus quer arrependimento, Deus está pedindo para você mudar a sua vida, Deus está pedindo para você nascer de novo. As pessoas não querem ouvir. Na verdade, as pessoas querem ouvir bênçãos. Na verdade, quando tem alguém falando ali, quando Deus vem e usa alguém para falar para você que você precisa mudar, que você está se comportando errado, que essa atitude que você está tendo não agrada a Deus, você não quer ouvir. Mas quando vem alguém e fala para você que Deus vai abençoar você, que você vai conseguir uma casa, que você vai conseguir um carro, que você vai, sabe, vai abençoar a sua vida financeira, você quer. Você aceita porque você só quer ouvir coisas boas, como aquele povo ali. O povo não queria ver que precisava se arrepender. O povo não queria ouvir Jeremias, que estava levantando para pregar a verdade, o verdadeiro evangelho. Porque, sabe, tá cheio de falsos profetas por aí. Tá cheio de pessoas querendo usar da palavra de Deus para corromper a palavra. E as pessoas acabam ficando com raiva de Deus, acredita nisso? Então, muito cuidado com essas falsas profecias. A palavra de Deus requer mudança de vida, sabe? Mudança de vida. Então, assim, quando Jeremias é usado ali para falar para o povo que o povo precisava mudar, as pessoas não querem ouvir. As pessoas gritam, as pessoas falam que ele é mentiroso.
As pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam porque as pessoas querem somente ouvir aquilo que vai massagear o seu ego. As pessoas só querem ouvir aquilo que vai ser bom para elas. Mas as pessoas não querem ouvir, ei, que para ir morar com Deus, você precisa mudar. Você precisa mudar suas atitudes, você precisa se arrepender, você precisa nascer de novo. As pessoas não querem ouvir isso, mas as pessoas, profecias mentirosas, sabe? As pessoas preferem ouvir isso. Então, assim, quando vem Jeremias e prega a verdade, as pessoas rejeitam Jeremias. As pessoas não querem ouvir Jeremias. As pessoas querem ouvir Hananias. E quantos Hananias tem por aí pregando mentira, sabe? Então, assim, não existe como você aceitou Cristo, quer ter uma vida diferente, quer ir morar no céu e continua se comportando do mesmo jeito, continua se comportando da mesma forma, não houve arrependimento, não houve mudança. Precisa existir mudança, precisa existir transformação em minha vida. Você precisa entender que as coisas de Deus não é tão fácil assim, não é simples assim. Ah, aceitei Cristo, tá tudo bem. Não, requer uma mudança, requer uma transformação verdadeira, sabe? Velhos hábitos eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que ser transformada verdadeiramente, sabe? Então, assim, desconfie, desconfie dessas profecias que têm sido lançadas na sua vida. Só com bênção, só com bênção, só coisas boas. Mas para você alcançar, não que Deus ele não dá bênção, ele dá bênção e Deus abençoa grandemente os seus filhos. Mas para isso acontecer, primeiro precisa ser tratado aqui dentro. Então, galera, tem que existir transformação, sabe? Tem que existir mudança. Tem que existir, sabe, sacrifício da minha parte. Tem pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito. Acha que aceitar Cristo é de qualquer jeito. Não. Tem que ter transformação, tem que ser. Você tem que ser totalmente transformada, sabe? Então, assim, a porta para entrar no céu é uma porta estreita. Não é uma porta larga. Não é uma porta que você vai passar de qualquer jeito. É uma porta estreita, sabe? E eu sou tão grata a Deus. Tão grata a Deus, porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é ter o discernimento de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Claro que a gente precisa estar o tempo todo vigilante, né? Porque às vezes tem coisas que parece ser, mas não é. Parece ser de Deus, mas não é. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com essas coisas que parece ser de Deus e não é. Hananias parecia estar falando uma profecia verdadeira, mas não estava. Ele estava falando aquilo que ele queria falar, que o seu coração queria ouvir. Ele estava falando aquilo que o povo queria ouvir, sabe? É diferente. É diferente. Deus ele não vai falar algo para você, aquilo que você quer ouvir. Mas Deus ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Se você estiver errado, Deus vai falar, você está errada. Então passa o tempo ali, né? E acontece tudo aquilo que Jeremias profetizou sobre aquele povo, que Deus usou Jeremias para falar. Aconteceu, o povo levado ao cativeiro lá na Babilônia, ficaram 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro, por falta de sabedoria, por falta de arrependimento, por falta de saber discernir
as coisas de Deus, por falta de não reconhecer a voz de Deus. Porque quando Jeremias falava, não era Jeremias que estava falando, era a boca de Deus através de Jeremias. Então as pessoas, por não ter intimidade com Deus, se afastaram tanto de Deus, que quando Deus começou a falar através de Jeremias, eles não reconheceram a voz de Deus, porque eles não tinham intimidade com Deus. Eles não sabiam o que era Deus. Então, quando Hananias fala, olha só o perigo, quando você não conhece a voz de Deus, quando você não tem intimidade com Deus, qualquer um vai falar e vai enganar você. Mas quando você sabe quem é a voz do Pai, você conhece Deus, você tem intimidade com Deus, você vai saber quando é Deus que está falando ou não. Você vê a importância de você ter intimidade com Deus? Jeremias sabia que não era Deus através de Hananias. Jeremias sabia disso porque Jeremias tinha intimidade com Deus. Jeremias pagou um preço muito grande por as pessoas não acreditarem nele. Jeremias sofreu, mas Jeremias continuou falando a verdade para o povo. Então pare de querer agradar as pessoas. Ah, fulano não vai mais gostar de mim se eu entregar essa palavra, Senhor. Se Deus está mandando, entregue. Faça a vontade de Deus, pare de querer agradar as pessoas. Ah, Senhor, se eu falar isso, sabe, as pessoas não vêm mais na minha igreja. Se Deus está te usando, fale, pregue a verdade. Vale muito mais a pena do que pregar mentiras, do que querer agradar as pessoas, sabe? Jeremias não estava nem aí se ele ia agradar alguém, se ele ia ser caluniado, se ele ia ser perseguido, se ele ia ser jurado à morte, porque Jeremias foi perseguido. Jeremias queria pregar a verdade, e ele pregou a verdade. E era por isso que Deus usava cada vez mais Jeremias. Não porque Jeremias estava fazendo a sua vontade, mas porque Jeremias estava fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Sabe? Então Jeremias sabia, porque o que Hananias queria pregar aqui era coisas boas, era profecias falsas, era paz, e não era isso que Deus estava falando que iria acontecer. E é igual a palavra de Deus agora, ei, se arrependa, porque está chegando o fim dos tempos, e quantos não estão ouvindo essa palavra? Deus está alertando, Deus está usando os seus verdadeiros profetas para falar para você, e se arrependa, porque está chegando o fim dos tempos e você não quer ouvir. Você está ouvindo profetas que estão ali falando para você, ei, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ser uma pessoa próspera. Realmente Deus pode fazer isso na sua vida. Mas primeiro se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Queira ser transformada por Cristo, sabe? Então não tem como você querer agradar a Deus e querer agradar o mundo. Não tem como você ter dois deuses dentro do seu coração. Não tem como. Ou você honra Deus, ou você cai no pecado, sabe? Ou você cai na enganação desses falsos profetas, ou você é enganado, ou você se torna um falso profeta. Então vigie, cuide e peça discernimento, sabedoria para Deus, entendimento. Deus vai fazer isso na sua vida. Não se engane. Não se engane com tudo fácil, porque as coisas de Deus não é fácil. As coisas de Deus não é fácil. Ai, tá tudo bem comigo. Cuidado quando está tudo bem. Tá tudo bem demais, então tem algo de errado. Se tá tudo bem, se você não está incomodando o inferno, tem algo de errado. Tem algo de errado. Entendeu? Então,
vigie, cuide. E essa é a palavra dessa semana, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.